Pessoal do terceiro ADM, terceiro Informática. Vamos dar início aqui à nossa segunda aula, tá certo? Que vai servir como revisão para a nossa avaliação de física do dia 25, tranquilo? Pessoal, o assunto de hoje, campo elétrico, tá certo? Um assunto que requer muita atenção da gente. Então vamos dar início aqui logo. Muito bem, eu queria primeiramente começar com vocês fazendo aqui duas perguntas. Certamente você já chegou perto do televisor e sentiu seus pelos ficarem arrepiados, ou mesmo manuseando sacos de supermercados. Quem é que nunca teve essa sensação, tá certo? Mas por que isso acontece, minha gente? Você sabe por que isso acontece? O que significa isso? Vamos entender. Primeiramente, isso significa que você sentiu a presença de um campo elétrico, tá certo? Esse assunto, pessoal, de campo elétrico, ele está muito presente no nosso dia a dia, tá certo? Fisicamente falando, e a gente muitas vezes nem sabe, né, que isso de fato acontece com a gente em determinadas situações do nosso dia a dia. Então vamos dar prosseguimento. Pessoal, fiquem tranquilos que essa parte aqui de campo elétrico eu tive a preocupação de resumir bastante, tá certo? O que eu vou cobrar aqui de vocês, o que eu vou mostrar aqui para vocês realmente, vai ser realmente o que eu vou cobrar, tá certo? Então fiquem tranquilos. Vamos ver aqui um pouco aqui da definição, inicialmente, tá certo? Campo elétrico. Pessoal, um corpo eletrizado, devido à sua carga elétrica, cria ao seu redor um campo elétrico. Ou seja, pessoal, todo corpo que possui uma carga, tá certo? Ele vai ao seu redor ter a presença ao seu redor de um campo elétrico, ou seja, ele vai gerar um campo elétrico, ponto, tá certo? Em cada ponto surge um vetor campo elétrico, tá certo? Vocês estão vendo essa imagenzinha aí? Prestem muita atenção. Aqui, pessoal, eu tenho um corpo eletrizado. Essa carga aqui, eu vou chamar, vocês vão ver aqui mais na frente, que eu vou chamar de carga fonte, tá certo? Todo corpo vai possuir uma determinada carga, tá certo? E aí a gente deve entender que é justamente essa carga, devido a essa carga, que vai gerar um campo elétrico ao redor desse corpo, tá certo? E em cada pontinho aqui, ó, ao redor dessa carga, eu vou ter vários vetores campo elétrico, tá certo? Ou seja, cada ponto, em cada ponto surge um vetor campo elétrico. Eu vou chamar cada pontinho desse que eu vou ter ao redor dessa carga, tá certo? Eu vou chamar de vetor campo elétrico. E aí a gente vai ver também que vai ter uma força que vai atuar em cada um desses pontos, tá certo? Essa força, ela vai depender, a direção dela vai depender inicialmente de uma outra carga, tá certo? Ok? A gente vai ver já já. Então, essa força, ela pode ter esse sentido, tá certo? Ela pode estar indo de encontro a essa carga fonte ou carga geradora, a carga que gera o campo elétrico, tá certo? Ou ela pode ter um outro sentido, tá certo? Ela pode ter esse sentido aqui indo de encontro à carga e ela pode ter um sentido contrário, tá certo? Aí nós vamos ver que vai depender, evidentemente, do sinal da carga dela, tá certo? Aliás, vai depender se a carga vai ser positiva ou negativa, tá certo? Essa carga aqui, no caso, que eu vou chamar de carga de prova, tá certo? Pronto, tá aqui. O campo elétrico, ele é uma propriedade influenciada pela presença da carga Q. Eu chamo essa carga aqui, esse Qzinho maiúsculo, eu chamo de carga fonte, tá certo? Ou carga geradora também, tá certo? Em alguns livros trazem essa nomenclatura, tá certo? Uma informação importante é que não depende da carga de prova Q para a sua existência. Ou seja, essa carga aqui, ela é totalmente independente. Ela não depende dessa outra aqui, tá certo? Para existir. Ou seja, repetindo, o campo elétrico é uma propriedade influenciada pela presença dessa carga aqui, ó, Q, tá certo? Que eu chamo de carga fonte, que não depende, no caso aqui o campo elétrico não depende da carga de prova, tá certo? Para existir. Ou seja, resumindo, para existir um campo elétrico eu dependo unicamente de uma carga, que é essa carga chamada de carga fonte, tá certo? Daí, tá certo? Eu vou ter um campo elétrico ao redor dessa carga. Aí o nosso estudo aqui, na continuidade, a gente vai ver o que aconteceria se eu pegasse um outro campo elétrico, aliás, se eu pegasse uma outra carga,
tá certo? Que eu vou chamar de carga de prova, o meu Qzinho aqui, e colocar essa carga, tá certo? Perto, ou no caso aqui ele vai entrar em contato, né, com o campo elétrico que está ao redor dessa carga fonte. O que vai acontecer com essa carga? Tá certo? É o que a gente vai ver aqui mais na frente. Então vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho ainda o seguinte. Campo elétrico é a região influenciada pela carga Q. Tá certo? Como a gente já viu. Aí, pessoal, nessa imagem aqui eu tenho aqui uma carga. Eu tenho essa imagenzinha aqui que vai representar minha carga Q. Tá certo? Minha carga fonte no caso. Nesse caso positiva. Tá certo? Então, continuando. Em que qualquer carga de prova Q nela colocada, tá aqui a cargazinha de prova, tá certo? Nesse caso aqui uma carga positiva, nela colocada estará sob a ação de uma força, estará sob a ação de uma força de origem elétrica, tá certo? Pessoal, primeiramente, vamos entender essa parte aqui conceitual. Eu tenho uma carga Q, tá certo? Que é a minha carga fonte. E aí o que acontece? Eu pego uma cargazinha positiva, que eu vou chamar de carga de prova, e vou colocar ela aqui próximo, tá certo? Na realidade, ela vai entrar em contato com o campo elétrico que foi produzido por essa carga Q, por essa carga de prova, tá certo? Aliás, carga fonte, tá certo? Eu peguei essa carga positiva e coloquei ela aqui e ela passou a entrar em contato com esse campo elétrico, gerado por essa carga geradora, carga fonte. E aí, pessoal, no momento que eu colocar essa carga Q, que eu chamo de carga de prova, próximo a esse campo elétrico, ela vai sentir uma força elétrica no caso. Até aqui, ó, força elétrica. Vocês estão vendo que essa setinha aqui, que eu chamo de vetor, tá certo? Vetor campo elétrico, ele está indo nessa direção. Tá certo? Por quê? Pessoal, a gente sabe, lá no início do nosso estudo de eletrostática, que cargas de mesmo sinal, o que acontece? Elas se afastam, tá certo? Então, o que vai acontecer com a força que está sendo, nesse caso aqui, ó, em qualquer carga de prova Q, nela colocada estará sob a ação de uma força de origem elétrica. O que está acontecendo com essa força? Essa força, pessoal, ela está indo nessa direção aqui, ou seja, de afastamento. Ou seja, essa força ela vai ter a mesma direção no caso desse vetor campo elétrico. Tá certo? Então é basicamente isso. Professor, e se essa carga for negativa? O que vai acontecer com essa força? Essa força vai ter essa direção aqui. Ó. Aliás, ela vai ter esse sentido aqui. Tá certo? Vai ter um sentido oposto. Ela vai estar assim caminhando de encontro à carga Q, tá certo? Que é a carga fonte ou carga geradora. Tranquilo? Pessoal, duas informações importantíssimas ali embaixo com relação ao campo elétrico. Primeiro, cargas criam campo elétrico, tá certo? Basta eu ter uma única carga, basta eu ter um corpo com a carga positiva. Pronto, ele já vai gerar um campo elétrico ao seu redor. Tranquilo? E cargas sentem também campo elétrico, ou no caso sentem força, tá certo? Pessoal, aqui eu tenho uma carga fonte, ela produz um campo elétrico ao seu redor, pego uma outra carga, que eu chamo de carga de prova, tá certo? Meu Qzinho, ela vai sentir, pessoal, uma força. Dependendo do sinal dela, positivo ou negativo, essa força vai ter um sentido, tá certo? Um sentido. Ou o sentido dela vai ser ou de afastamento ou de aproximação com relação à carga aqui, tá certo? Então vamos passando aqui adiante. Pessoal, eu tenho aqui algumas atividades, tá certo? Bem fáceis. Preste muita atenção. Primeiro, só questão teórica nesse caso aqui, tá certo? Duas questõezinhas. De acordo com as ideias iniciais sobre campo elétrico, podemos afirmar o seguinte: é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, chamada carga fonte ou carga geradora, tal que uma outra carga de prova, ao ser colocada em um desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga fonte. Pessoal, essa alternativa aqui está na cara que está correta, né? Item 2. Uma única carga elétrica, tá certo? É suficiente
para formar um campo elétrico em volta dela? Sim, pessoal, só preciso de uma única carga elétrica para me formar um campo elétrico. Tranquilo? E o tópico 3, pegando-se uma carga elétrica e colocando o ar dentro de um campo elétrico, ela passa a sentir uma força. Tudo bem, isso a gente já sabe. Força essa que irá ser somente de atração? Não, pessoal, a gente sabe que pode ser uma força de atração ou de repulsão. Vai depender se essa carga de prova, o meu Qzinho, né, vai ser uma carga positiva ou negativa, tá certo? Por isso o item 3 está incorreto, tranquilo? Então o item C é o correto. Preste muita atenção nessa questãozinha aqui, tá certo? Eu posso, de repente, cobrar na avaliação. Segunda questão, galera. Vamos lá. Considere as afirmativas a seguir, tá certo? Primeiro, a direção do vetor campo elétrico em determinado ponto do espaço, ela vai coincidir, ou seja, coincide sempre com a direção da força, tá certo? Que atua sobre uma carga de prova colocada no mesmo ponto. Pessoal, isso aqui é verdadeiro. Nós vamos até entender isso aqui um pouquinho melhor mais na frente. Mas, só para reforçar, a gente sabe que nós vamos aprender a calcular a intensidade desse campo elétrico. Aí tem a questão da direção e do sentido, tá certo? Uma coisa que eu quero que vocês, de cara, não esqueçam é o seguinte. A direção do vetor campo elétrico, tá certo? De cada um desses pontos que ficam ao redor do campo elétrico, em determinado ponto do espaço, coincide sempre com a direção da força que atua sobre uma carga de prova colocada no mesmo ponto, tá certo? Ou seja, a direção com relação à direção, tá certo? Não esqueça desse detalhe. A direção do vetor campo elétrico sempre vai coincidir com a direção da força que atua sobre esse campo elétrico, tranquilo? Então, direção do vetor campo elétrico vai sempre coincidir com a direção da força que atua sobre uma carga de prova colocada no mesmo ponto. Direção. Tem uma diferença entre direção e sentido. A gente vai ver aqui já aqui na frente. Cargas negativas colocadas em um campo elétrico tenderão a se mover em sentido contrário do campo? Sim, pessoal. O que vai acontecer? Vou até voltar aqui um pouquinho. Se essa carga fosse negativa, o vetor, pessoal, essa força aqui, o vetor campo elétrico, no caso, eu ia ter o seguinte sentido. Esse sentido, aliás, eu ia ter essa seguinte direção. A direção dele ia estar de encontro à carga de prova, tá certo? Aliás, a carga de fonte, tranquilo? Vamos lá. Voltando aqui à segunda questão. E, pessoal, a intensidade do campo elétrico pode ser expressa em Newton por Coulomb, tá certo? Eu adiantei isso aqui para vocês, mas, no caso aqui, a unidade que mede a intensidade do campo elétrico é justamente Newton por Coulomb, tá certo? Nós vamos já entender isso aqui mais na frente também. Então, pessoal, o item correto é o item E. Todas estão corretas, tranquilo? Bom, tá aqui, ó. Eu até deveria ter colocado essa questão depois dessa observação aqui, tá certo? Mas vamos lá. Pessoal, essas informações aqui nos ajudariam a entender um pouco melhor a segunda questão, tá certo? Então, por favor, prestem muita atenção nisso aqui, tá certo? A intensidade, pessoal, a intensidade de um campo elétrico. Como é que eu calculo? Para mim calcular a intensidade de um campo elétrico, eu tenho que pegar a força que está sendo a força que está atuando sobre esse campo elétrico, sobre a carga de prova, aliás, tá certo? Sobre o valor da carga de prova, tá certo? Em módulo, tá certo? Que é o meu Qzinho, tranquilo? E a unidade do Sistema Internacional de Medidas é Newton por Coulomb. Por quê? Força a gente sabe que é medida em Newton e a carga, desse caso aqui, é em Coulomb, tranquilo? Pessoal, uma informação interessante com relação à direção. O vetor E, tá certo? Ou seja, o vetor E do campo elétrico tem a mesma direção do vetor F, ou seja, a intensidade, tá certo? Aliás, o meu campo elétrico ele vai ter sempre a mesma direção da força, tá certo? Do vetor força que está atuando, aliás, sobre a carga de prova, tá certo? Já com relação ao sentido, pessoal, aí é diferente, vai depender da carga de prova, se ela for positiva ou negativa, tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, cargazinha, tendo como referência uma carga positiva, uma carga
fonte positiva, tá certo? A carga que produz um campo elétrico ao seu redor. Eu tenho aqui um ponto P, a certa parte daqui eu vou ter um vetor campo elétrico, tá certo? E aí, pessoal, se eu pegar uma carga de prova, o meu Qzinho, e essa carga for maior do que zero, ou seja, ela for positiva, tanto o campo elétrico como a força terá o mesmo sentido, tá certo? Tá aqui, ó, cargazinha positiva, o meu vetor campo elétrico vai ter o mesmo, vai ter esse sentido e a força também. Se essa carga for negativa, o que vai acontecer? O meu campo elétrico vai ter esse sentido, tá certo? Porém, o que vai acontecer com a força, tá certo? Com a força que está sendo exercida sobre essa carga, sobre essa carga de prova Q. Ela vai ter um sentido, pessoal, contrário, tá certo? Até porque a gente sabe por que vai ter esse sentido aqui. Ela vai estar indo de encontro à carga geradora, a carga fonte, tá certo? Até porque a gente sabe que cargas e mesmo sinal, aliás, de sinais contrários, a tendência é acontecer uma atração, tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, essa partezinha aqui, eu tenho aqui dois exemplos, aliás, no exemplo 1 eu tenho aqui dois itens. Uma carga positiva Q está fixa em um ponto no espaço, como indica a figura abaixo. Nós vamos já ver a figura, tá certo? Vamos lá. A. Represente o vetor campo elétrico em cada um dos pontos que estão próximos à carga Q. B. Colocando no ponto P uma carga de prova positiva, Q, que é a minha carga de prova, desenhe o vetor força elétrica neste ponto. Pessoal, fiquem tranquilos. Primeiro, pessoal, eu tenho aqui minha carga fonte, tá certo? Eu tenho aqui 4 pontos, tá certo? Pessoal, não esqueça, diante de uma carga de prova, aliás, diante de uma carga fonte, desculpa, é carga fonte positiva, eu vou ter um campo elétrico ao seu redor, que foi gerado por ela. E aí, pessoal, todos os vetores, aqui eu tenho vários pontos, bem aqui no P1 eu vou ter um vetorzinho campo elétrico. Todos esses vetores, eles terão uma direção de afastamento com relação a essa carga, tá certo? Primeiro você tem que entender isso, tranquilo? Ok, pronto. Foi praticamente isso aqui a resposta do item A. Aí, o item B, o que foi que ele pediu? Colocando-se uma carga de prova positiva, que tipo de força eu vou ter aqui? Eu vou ter, pessoal, uma força com o mesmo sentido do vetor campo elétrico, tá certo? Ela irá se afastar também da carga fonte, tranquilo? Tá certo? Basicamente isso, tá certo? Como ela é positiva, ela vai se afastar, tranquilo? Vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho um exemplo bem clássico, tá certo? Eu tenho aqui um ponto P, eu tenho meu vetor campo elétrico, tá certo? Esse vetor campo elétrico ele é igual a 3 Newton por Coulomb, tranquilo? E aí, pessoal, o que acontece? Foi colocado aqui nessas duas situações aqui abaixo, aqui, ó, foi colocado uma carga de prova, bem aqui, ó, tá certo? Com esse valorzinho aqui, 2 Coulomb, é o valor da carga, ou seja, positivo. Então, o que acontece? Essa força, ela vai ser de atração ou repulsão? Pessoal, ela vai ter a mesma, aliás, ela vai ser de repulsão, né, evidentemente, tá certo? Mas ela vai ter o mesmo sentido do vetor campo elétrico. Ponto. Se a carga é positiva, a carga prova, tá certo? A carga de prova, o meu Qzinho, ela vai ter a mesma direção e sentido, tá certo? Do campo elétrico, do vetor campo elétrico. Aí, se eu quiser calcular o valor dessa força, galera, tá aqui a formulazinha, ó. Inicialmente, vocês viram aquela formulazinha lá, né, do E igual ao F sobre o Q em módulo, tá certo? É a mesma fórmula, só que no caso aqui, eu quero descobrir a força. Então, o que eu faço? A força vai ser igual ao meu vetor campo elétrico, tá certo? Ao valor do meu campo elétrico, multiplicado pela carga em módulo. Então, pessoal, a força eu não sei, o meu campo elétrico é 3 e a carga é igual a 2. Então, 3 vezes 2, 6 newton, tá certo? A outra situação aqui, galera, é quando eu tenho uma carga negativa. O que acontece? Eu vou ter, essa força vai ter um sentido diferente do meu vetor campo elétrico, tá certo? O vetor campo elétrico tem esse sentido, a força vai ter esse sentido, tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Tá aqui o valor da carga, é negativo.
Vou fazer a mesma coisa. Força vai ser igual ao meu vetor campo elétrico, que é 3, tá aqui, ó, vezes a carga. A carga aqui é menos 1, mas como é em módulo, ela vai ficar positiva. Negativa passa para cá positiva. Então, 3 vezes 1, 3 newton, tá certo? Moleza, tranquilo. Fiquem atentos que eu posso, de repente, cobrar uma questãozinha parecida com essa aí na avaliação de vocês, tá certo? Vamos lá. Pessoal, eu aqui tenho aqui uma questão com essa mesma situação que eu mostrei para vocês agora, tá certo? Só que aqui eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o meu campo elétrico, tá certo? O valor do meu E, nesse caso aqui, tá certo? Não esqueça, essa formulazinha aqui nós vamos utilizar bastante, tá certo? Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, que é a carga fonte, a carga Q, que é a carga de prova, tá certo? É igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb, fica submetida à força elétrica, F. Tá aí o valor da força, tá certo? 4 vezes 10 elevado a menos 2 newton, tá certo? Determine o valor desse campo elétrico, pessoal. Caiu uma questão como essa aqui na prova, moleza, pessoal, ó. Eu tenho o valor da carga Q, tá certo? E eu tenho a força. Então eu vou determinar o quê? O meu campo elétrico. Então o que eu vou fazer? E igual a F sobre Q. O meu E vai ser igual ao valor da força, tá aqui, e o valor da minha carga prova, minha carga de prova, tá certo? Que tá aqui o valorzinho dela, 2 vezes 10 elevado a menos 5. Eu vou dividir 4 por 2, dá 2. Bases iguais com expoentes diferentes na divisão. Vocês estão cansados de saber que eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Menos 2 menos menos 5. Esse menos aqui, pessoal, com menos 5 vai ficar mais 5. Menos 2 com mais 5 fica 3 positivo. Então, o meu campo elétrico, o valor do meu campo elétrico é igual a 2 vezes 10 elevado a 3 newton por coulomb. Olha que moleza. Vamos lá. Pessoal, aqui é um outro tópicozinho, tá certo? Nesse caso aqui nós vamos utilizar uma outra forma, mas é essa daqui, ó, bem facinho também. Agora um campo elétrico de uma carga pontual, tá certo? Ok? O vetor campo elétrico no ponto P, tá certo? No ponto P, situado a uma distância da carga, tem intensidade E, que depende do meio onde a carga se encontra. Pessoal, quando eu tiver alguma questão que abordar, calcule o vetor, calcule o campo elétrico de uma determinada carga em um ponto P, enfim, que está a uma determinada distância, tá certo? E em um determinado meio, digamos que no vácuo, tá certo? Então nós vamos trabalhar com essa formulazinha aqui, tá certo? Então, o vetor campo elétrico no ponto P, tá certo? Esse vetor aqui, ó, a partir desse ponto P aqui, eu tenho um vetor. Ele pode ter várias direções, tá certo? Aliás, ele pode ter essa direção ou essa direção, tá certo? Ele pode ter essa direção para cá, se for positiva a carga, e se a carga for negativa, ele vai ter essa direção aqui, tá certo? Dependendo, evidentemente, levando em conta se essa carga aqui for positiva, tranquilo? Então, situado a uma distância D, da carga tem intensidade E, que depende do meio. Esse meio aqui, galera, normalmente, essas cargas aqui no enunciado das questões, vocês vão perceber que vai ser no vácuo. Então, o valor aqui desse K, que vai ser minha constante, vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, tranquilo? Então vamos lá, vamos entender aqui através de um exemplo, tá certo? Um detalhe importante, isso aqui vocês estão cansados de saber, né? Se o Q for positivo, levando em conta se o Q for positivo, o vetor campo elétrico é de afastamento. Pelo amor de Deus, isso aqui é moleza demais. Se o Q for negativo, o vetor campo elétrico é de aproximação, tá certo? Se aqui for negativo, se o Q, que é a minha carga fonte, for negativa, o vetor campo elétrico é de aproximação, tranquilo? Então vamos lá. Tem mais essa telazinha aqui, galera, que também não é novidade, tá certo? Mas só para reforçar um pouco mais, eu tenho aqui campo elétrico, eu peguei essa imagem aqui que eu achei interessante. Aqui diz o seguinte, eu tenho aqui um exemplo, uma carga positiva, tá certo? Carga geradora, carga fonte, e aí eu tenho aqui vários vetores campo elétrico. Ó. No ponto A eu tenho esse vetor, no ponto B eu tenho esse vetor, no ponto C aqui eu tenho esse vetor. Aí cargas positivas criam campo para fora,
tá certo? E cargas negativas criam um campo para dentro, tá certo? Tranquilo, essa parte aqui vocês já estão craques. Vamos passando aqui adiante. Vamos aqui para o exemplo, tá certo? Para a gente entender um pouco melhor. Aliás, pessoal, exemplo 3. Considere uma carga Q fixa de, tá aqui o valorzinho dela, no vácuo, tá certo? Onde K é igual a esse valorzinho aqui. Vamos calcular aqui o que pede no A. Determine o campo elétrico criado por essa carga, tá certo? Nesse caso aqui a carga fonte, tá certo? Ela criou um campo elétrico ao redor dela, tá certo? A carga dela é essa daqui, ó, no caso negativa, tá certo? E o que a questão pede? Determine o campo elétrico criado por essa carga no ponto A, localizado a 20 centímetros dessa carga. Ou seja, eu vou ter um ponto A, tá certo? Localizado, que está a uma determinada distância dela, no caso 20 centímetros da carga. Pessoal, essa distância aqui está em centímetros. Eu vou ter sempre que transformar essa distância em metros, tá certo? Não esqueçam disso. O item B pede para determinar a força elétrica, tá certo? Que atua sobre uma carga que, no caso aqui vai ser a carga de prova, colocada nesse ponto A. Então vamos entender aqui. Primeiro, no item A, galera, eu vou usar essa formulazinha aqui agora, tá certo? Porque falou em distância, determine o valor de Q, sendo que ela está a uma distância de 20 centímetros, enfim, de um determinado ponto. Então eu vou utilizar essa formulazinha aqui, tá certo? Então, ó, olha a resolução como é simples. Eu tenho aqui a minha constante, que é esse valor aqui. O valor da carga, pessoal, lá é negativa, tá certo? Se você voltar aqui, como eu vou voltar, ó, o valor da carga é negativo, tá certo? Porém, como é em módulo, vai ficar positivo. 5 vezes 10 elevado a menos 6. Sobre a distância, pessoal, a distância é 20 centímetros. Essa distância eu posso escrever desse jeito aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 1, tá certo? 20 centímetros. Ou então poderia escrever 0,20 também, né? Caso fosse necessário. Eu aconselho você escrever desse jeito, tá certo? Tranquilo? Elevado à segunda potência. Então, como é que fica, pessoal? 9 vezes 5, 45. 10 elevado a 9 e 10 elevado a menos 6. Multiplicação de bases iguais, expoentes diferentes. Eu repito a base e somo os expoentes. 9 mais menos 6, mais com menos fica menos 6. 9 menos 6 fica 3 positivo. Pessoal, 2 elevado a 2, 4, vezes 10 elevado a menos 2. Por que 10 elevado a menos 2? 10 elevado a 1, galera, elevado à segunda potência, vai dar 10 elevado a menos 2. Porque eu teria que pegar, nesse caso aqui, eu pego 10 elevado a menos 1 e multiplico por 10 elevado a menos 1. Multiplicando, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Aí ficaria menos 1 mais menos 1, que ficaria menos 1, desculpa, ficaria assim, menos 1 mais menos 1, que ficaria menos 1 com menos 1. Eu somo e repito o sinal, no caso, menos 2, tranquilo? E aí, pessoal, o resultado final, a divisãozinha aqui, 45 por 4, dá esse valor, vezes 10 elevado a 5. Divisão de bases iguais e expoentes diferentes, repito a base e vou subtrair os expoentes. 3 menos menos 2, menos com menos ficaria mais 2. 3 mais 2, 5, tá certo? Terminou aqui, galera? Eu poderia até deixar aqui, que é o meu campo elétrico, né? Poderia deixar desse jeitinho aqui, tá certo? A minha resolução final. Como também eu poderia transformar e escrever desse jeito. Nesse caso, aqui estaria em notação científica, não é isso? Ficaria 1,125. Como eu vou ter uma carga decimal da direita para a esquerda e esse expoente é positivo, nesse caso eu tenho que aumentar aqui um valorzinho numérico. Então ficaria 6. Tranquilo? Vamos aqui para o item B. O item B, galera, já é para mim calcular o quê? Tá certo? Eu vou até voltar aqui novamente, tá certo? Determinar a força elétrica. Pessoal, quando pedir para calcular a força elétrica que atua sobre uma carga, tá certo? Sobre uma carga Q, no caso a carga de prova, certo? Essa carga é a carga que está indo de encontro ao campo elétrico. Que esse campo elétrico gerado pela carga fonte, o meu Qzão, tá certo? Então, determinar a força elétrica que atua sobre uma carga Q, colocada no ponto A. Essa carga foi colocada em um determinado ponto, tá certo? Do campo elétrico que foi gerado pela carga Q, que é a carga fonte. Então, vamos calcular essa força nesse caso. Moleza, até mais simples do que o item A. Ó, a formulazinha é essa. Meu campo elétrico vai ser igual a força,
sobre a carga de prova em módulo. Então vai ficar assim, galera. 1,125 vezes 10 elevado a menos 6, que eu calculei no item A, igual a força que eu não sei, sobre o valor da carga de prova, que é esse valorzinho aqui. Então, basta eu fazer isso aqui, né, pessoal? Regra de 3, eu vou ter F igual a 1,125 vezes 10 elevado a menos, vezes 10 elevado a 6, vezes... Aliás, eu vou ter F igual a 1,125, sim, vezes 10 elevado a 6, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6, tranquilo? Bom, cheguei aqui, vou ter o trabalho só de fazer uma multiplicaçãozinha, tá certo? Vou ter o seguinte resultado. 1,125 vezes 4 vai dar 4,5 newtons, tá certo? Como 10, pessoal, 10 elevado a 6, junto com o 10 elevado a menos 6, eles vão se anular, tá certo? Nesse caso aqui, por quê? Eu tenho aqui multiplicação, vou somar os expoentes, né? Aqui é positivo, aqui é negativo, mais com menos, ficaria menos 6. 6 positivo com 6 negativo, 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes 4,5 daria 4,5, tranquilo? Força é dada em Newton, tá certo? Vamos aqui, estamos encerrando. Pessoal, isso aqui, dessa vez aqui é o último tópico, tá certo? Muito interessante essa parte aqui, para a gente conseguir entender, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, campo elétrico gerado por várias cargas elétricas. A gente viu até agora um campo elétrico gerado só por uma única carga, tá certo? Tranquilo? Nos exercícios anteriores, tá certo? Vamos ver aqui agora um campo elétrico gerado por várias cargas elétricas, 2 ou 3, enfim. Vamos dar prosseguimento aqui agora. Eu tenho aqui, pessoal, QA e o QB, tá certo? Eu tenho aqui duas cargas de prova, aliás, duas cargas fonte, tá certo? Duas cargas geradoras. Então, eu vou ter, consequentemente, dois vetor campo elétrico, o EA e o EB, tá certo? De acordo com o ponto P. Então, eu tenho as duas cargas. Eu vou ter esse ponto P aqui, de acordo com esse ponto P, pessoal. Com relação à carga A, eu vou ter esse vetor. Com relação à carga B, eu vou ter esse vetor, tá certo? Eles estão nessa direção de afastamento. Aí eu vou ter a distância do ponto P para a carga, para o meu QA, eu vou ter essa distância. E eu vou ter essa distância aqui, ó, da minha carga QB para esse ponto P, tranquilo? Então vamos entender aqui. Inicialmente, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho dois vetores campos elétricos. Eu vou ter dois, tá certo? Na realidade, o que eu vou calcular aqui em questões em que se trata quando eu tiver duas cargas elétricas que são responsáveis por gerar um campo elétrico, eu vou ter que calcular o meu vetor, o meu campo elétrico resultante, tá certo? Meu vetor campo elétrico resultante. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó, eu tenho essa formulazinha aqui, tá certo? Que eu não posso esquecer. Na realidade é uma soma, né? Aqui diz que o meu vetor campo elétrico resultante ele vai ser igual ao vetor campo elétrico A mais o vetor campo elétrico B, tá certo? Então, resumindo, eu vou ter que fazer, na realidade, eu vou ter que calcular um e depois eu vou ter que calcular o outro, tá certo? E somar, tá certo? Os dois. Só que aí a gente vai ficar atento para os seguintes detalhes. Vamos ver aqui agora. No exemplo 4, vamos exemplificar aqui, fica mais fácil de entender, tá certo? Nessa questãozinha aqui, eu vou até usar o mesmo enunciado, tanto no exemplo 4 como no exemplo 5, tá certo? Para a gente tentar entender isso aqui. Vai ter só uma única diferença que vocês vão ver aqui no final. Então vamos lá. Determine a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P, tá certo? Aqui o pontinho, ó, P, sabendo que ele foi gerado exclusivamente por essas duas cargas, tá certo? Elétricas da figura. Aqui é a carga 1 e Q2, tranquilo? Temos ainda Q1 igual, no caso positiva, né? 6,0 picocoulomb. Q2 positivo também, 2,0 picocoulomb, tá certo? Picocoulomb. E a constante, né? Minha constante eletrostática, digamos assim, que é igual a esse valorzinho aqui que vocês estão cansados de saber. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Primeiro, pessoal, eu tenho o Q1 e o Q2. Esse meu vetor campo elétrico, com relação ao Q1, ele vai ter essa direção, tá certo?
Esse ponto aqui, com relação a essa carga, ele vai ter esse seguinte vetor aqui, ó, nessa direção. Já o segundo ponto, aliás, o meu segundo vetor campo elétrico com relação ao Q2 vai ter essa direção. Por quê? E, aliás, vão ter também essa distância, né? Do Q1 até o ponto P é 10 centímetros e do ponto P ao Q2 também 10 centímetros, tranquilo? Pessoal, por que eles vão ter essa direção? Como as cargas são positivas, tanto o Q1 como o Q2, tá certo? Esse vetor campo elétrico ele vai ser de afastamento, tá certo? Então, com relação a essa carga, esse ponto bem aqui, meu ponto P, ele vai ter esse vetor aqui, um vetor campo elétrico de afastamento. Esse ponto P com relação a essa carga aqui, vai ter esse vetor aqui de afastamento, tá certo? Ele vai estar nessa direção. Perceba que o E1, tá certo? Ele é maior do que o E2, por quê? Devido ao tamanho da carga, tá certo? Por isso que aqui no exemplo, aqui no desenho, ele é um pouquinho mais extenso, mais comprido, tá certo? Isso aqui não vai fazer tanta importância para a gente não. Vamos entender aqui, galera. Pessoal, eu falei para vocês que a gente ia ter que calcular o vetor campo elétrico 1 e depois o 2, tá certo? E eu vou utilizar justamente aquela formulazinha lá que eu utilizei anteriormente, tá certo? Para me calcular o campo elétrico gerado por uma carga fonte que está a uma determinada, que tem um ponto a uma determinada distância dela, tá certo? Então, preciso ter o quê? Preciso ter o valor da carga, no caso aqui eu tenho a questão da, né, o Q1 e o Q2, e a distância de cada uma dessas cargas com relação ao ponto P, tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá, eu vou calcular um, depois calcular o outro, e aí depois nós vamos ver onde é que a gente vai ter que somar ou subtrair. Subtrair, sim, né? já que eu explico esse detalhe para vocês. Então, calculando aqui o primeiro, pessoal. 9 vezes 10 elevado a 9, tá certo? A carga 1, nesse caso aqui, é 6 vezes 10 elevado a menos 9, dividido pela distância, que no caso é 10 centímetros, não é isso? Eu vou pegar esse 10 e vou levar a menos 1, elevado a 2. Por quê, pessoal? Os 10 centímetros, não esqueça. Todas essas medidas eu vou ter que transformar em metros, tá certo? Então fica desse jeitinho aqui, tranquilo? Então, pessoal, multiplicando 9 vezes 6, 54, tá certo? Esse 9 positivo, esse aqui, aliás, aqui é positivo, aqui negativo. Como eu vou somar, eles vão se anular. Aqui 10 elevado a menos 1 elevado a 2 vai ficar 10 elevado a menos 2, tá certo? Eu dividindo isso aqui, galera, vamos ser bem direto. Quando eu tiver uma divisão como esse caso que eu tenho aqui, eu só repito o 54. Essa potência, se estiver com expoente negativo, eu vou só transformar ele em positivo e pronto, tá certo? Tranquilo? Nesse caso aqui, o meu vetor campo elétrico 1 vai ter esse valor aqui. Vamos calcular o 2 agora. Mesmo jeito, mesma forma, só que aqui agora a carga é 2, tá certo? A distância é a mesma, então 9 vezes 2, 18. Aqui embaixo permaneceu a mesma coisa. Então, o que eu fiz? Aqui não tem nenhum número que eu estou dividindo o 18, eu só tenho uma base 10, então eu vou repetir o 18. Essa base 10 elevado a menos 2, eu vou trazer ela para cá multiplicando. A seta aqui ela está dividindo, vem para cá multiplicando, tá certo? Esqueci de falar esse detalhe para vocês. Aqui está dividindo, vem para cá multiplicando. Aqui está dividindo, vem para cá multiplicando. Aqui é menos 2, o sinal do expoente fica positivo, tranquilo? Pronto. Pessoal, por que é que aqui eu vou não vou somar, vou subtrair, tá certo? Primeiro, as cargas elas são positivas. Se as cargas são positivas, vai acontecer um afastamento entre elas, tá certo? E a direção dos vetores campo elétricos, elas são, pessoal, contrárias, elas são diferentes, tá certo? Esse daqui, com relação ao ponto P, a Q1, ela tem esse afastamento, tá certo? E o Q2, com relação a esse ponto P, evidentemente que vai ser de afastamento também. Mas o que nos leva a subtrair aqui de fato, é o fato de as cargas serem positivas, tá certo? Então eu calculo primeiro o vetor campo elétrico de cada um aqui deles, e depois eu vou subtrair os dois. 54 vezes 10 elevado a menos 2, aliás, vezes 10 elevado a 2, menos 18 vezes 10 elevado a 2. Aí vai dar justamente 36 vezes 10 elevado a 2. Newton por coulomb, tá certo? Moleza, pessoal. Tranquilo? Tá certo? Pessoal, para encerrar, assim, meu vetor resultante, tá certo? Vamos aqui dar prosseguimento para a gente não se tornar tão... esse vídeo não ficar tão grande. Então vamos lá, galera. Exemplo 5, pessoal. O exemplo 5 é praticamente o mesmo. A única diferença, pessoal, é que essa carga aqui agora é negativa,
tá certo? São os mesmos dados, tá certo? A única diferença é que esse Q2, agora, ele é uma carga negativa. Então, como é que vai ser? Vamos lá, a gente já sabe como é que faz, tá certo? Ó, olha a diferença. Aqui deu o mesmo valor, aqui deu o mesmo valor também. Não esqueça que esse 2 aqui, nesse exemplo 5, eu coloquei como negativo. E aqui, por que ele está positivo, professor? Porque aqui, essa carga fonte, ela é em módulo. Então, se é negativa, ela vem para cá positivo, se torna positiva, tá certo? Então, eu cheguei aos mesmos valores, tá certo? Porém, aqui eu vou somar, pessoal, os valores desses dois campos elétricos, tá certo? Por que eu vou somar? Porque dessa vez eu tenho uma carga positiva, tá certo? Uma carga positiva e uma carga negativa, tá certo? Então, pessoal, então, o que vai acontecer no final? A gente sabe que essas cargas, tá certo? Esses vetores, a tendência deles, tá certo? Aliás, a tendência deles, a carga, se eu pegar uma carga e colocar, bem aqui nesse ponto P, e tendo como uma dessas cargas negativas, no caso S e essa aqui positiva, a tendência é acontecer uma atração, tá certo? Então, por isso que eu vou acabar somando, nesse caso aqui, tranquilo? Então, pessoal, é basicamente isso, tá certo? Muito obrigado. Essa foi a nossa segunda aula gravada. Um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, mande uma mensagem pelo WhatsApp, tá certo? Anteriormente, eu tinha falado que iria mandar mais 2 videoaulas, mas o nosso assunto, pessoal, o assunto que eu vou cobrar para avaliação de fato, vai ser só 2. Lei de Coulomb, tá certo? Que é a aula 1, e o assunto campo elétrico, que eu resumi o máximo possível aqui nessa aula gravada, tá certo? Um abraço a todos e fiquem com Deus.